O que não é felicidade? O que as pessoas entendem errado sobre felicidade? A principal razão pela qual as pessoas não são mais felizes do que são é porque elas têm a definição errada. Elas acham que é um sentimento, não é um sentimento. Ela tem emoções. Alegria e felicidade são diferentes. Arthur Brooks, professor em Harvard e autor best-seller, é um dos maiores especialistas mundiais em felicidade e propósito. Com décadas de pesquisa sobre comportamento humano, liderança e realização, ele ajudou milhões de pessoas a redefinir o sucesso e encontrar sentido em suas vidas. Só tivemos os dados e a neurociência que podem comprovar isso relativamente recentemente. Isso piora porque a mãe natureza não liga para sua felicidade. Então, se você seguir seus impulsos, vai se sentir miserável boa parte do tempo. O cérebro humano afirma que você deseja 4 coisas: dinheiro, poder, prazer e honra. E tudo isso vem de inclinações evolutivas. Então, o resultado disso é que você pensa que, se eu seguir esses impulsos, automaticamente vou ser feliz. Mas isso é um curto-circuito. As ideias dele moldaram conversas globais, desde salas de reunião até palcos do TED, e hoje ele está aqui para compartilhar a ciência de viver uma vida melhor. Você pode viver a vida... Faça o que quiser, mas se buscar só dinheiro, nunca será feliz. Na verdade, você precisa trabalhar pela felicidade enquanto faz coisas grandes e bonitas. Felicidade é amor. Em dúvida, escolha amar. Arthur, estou muito animado com sua presença. Quero começar de forma simples, pois você fala e ensina sobre felicidade. Mas em uma frase bem curta, o que é felicidade? Não o que as pessoas erram sobre felicidade. Essa é uma pergunta inteligente, pois o principal motivo das pessoas não serem mais felizes é terem a definição errada. Elas pensam que felicidade é apenas um sentimento, mas não é bem assim. Quando eu pergunto aos meus alunos no primeiro dia de aula, nem porque depois disso eles já sabem, mas eu os levo meio que pelo caminho das flores. Eu digo, o que vocês acham que estão estudando? Crianças? Eles não são crianças, eles têm 28 anos. Eles são alunos de Master of Business Administration em Harvard. Pergunto o que acham que é felicidade. Eles respondem que não conseguem definir, mas sabem quando sentem. Ou é como eu me sinto quando estou com as pessoas que amo, e eu digo errado, quer dizer bonito, mas errado. Felicidade não é um sentimento, assim como o cheiro do peru não é o jantar de ação de graças. O cheiro do peru indica o jantar, mas não é igual. O jantar é algo específico. Pode ser pelos ingredientes, pelos pratos, ou se você for nerd de ciência e fitness como eu, pelas proteínas, carboidratos e gordura. Esse é o seu jantar de ação de graças. Não é poético, mas é verdade. A felicidade funciona assim. Não é sentimento, tem emoções ligadas. Alegria e felicidade não são iguais. Felicidade é um fenômeno que pode ser estudado, uma combinação de... não só de proteínas, carboidratos e gordura, mas de prazer, satisfação e significado. Cada um com vasta literatura e sendo um grande projeto por si só. Então, por que você acha que as pessoas erram tanto? Se todos esses alunos inteligentes de Master of Business Administration de Harvard provavelmente têm a mesma resposta para a sua pergunta, existe algum tipo de programação aí, algum tipo de mal-entendido que é aceito culturalmente ou simplesmente aceito em geral? A razão é porque a mãe natureza não se importa se você está feliz. Por exemplo, se fôssemos naturalmente mais felizes, daríamos mais atenção e esforço para entender do que se trata e estudá-lo. Muitos de nós realmente pesquisam a felicidade. Quase todas as grandes universidades têm alguém estudando esse tema, e felicidade é hoje o curso mais buscado nas melhores instituições. Isso é recente, só nos últimos 30 anos. Antes, eram todos psicanalistas como Freud e Jung, falando sobre como evitar ser totalmente infeliz. E antes disso, era só, você sabe, aquela felicidade 1.0, né? Aristóteles e companhia meio que fazendo hipóteses sobre isso. Só recentemente tivemos dados e neurociência para explicar isso. Isso piora porque a mãe natureza não se importa com sua felicidade. Se seguir seus impulsos, vai se sentir miserável quase sempre. Você vai sobreviver e se reproduzir, mas tende a agir de forma que te deixa infeliz, não feliz. Então você pode concluir: bem, acho que simplesmente não tenho esses sentimentos. E encerrar o assunto. Mas você não precisa fazer isso. Qual é? Porque eu sei que há uma variedade de coisas diferentes que você estudou sobre felicidade. Enquanto eu ouvia um podcast seu, você mencionou a lista de desejos reversa. E eu achei que era uma maneira interessante de descobrir o que. Porque isso meio que é... há a lista de desejos, conquistas, a esteira hedônica e perseguir tudo e qualquer coisa. Eu acho que
Novamente, estamos falando sobre como as pessoas comuns simplesmente assumem o que é felicidade, mesmo estando erradas. É isso que elas buscam. Elas buscam cada vez mais, mais e mais e mais. Me conte de onde surgiu a ideia da lista de desejos reversa, pois acho que ela se relaciona com o que muitos acreditam que traz felicidade, mas na verdade não traz. Sim, eu conheço meu público e sei com quem falo, pessoas ambiciosas. Falamos em geral com pessoas jovens, ambiciosas, trabalhadoras e inteligentes. Aliás, admiro muito isso. Admiro o que você e seu público fazem. Sem pessoas esforçadas e empreendedoras, ainda viveríamos em cavernas. Se todos fossem só preguiçosos, brincando e esperando que outros trabalhassem, nem teríamos rodas ou fogo. Um empreendedor descobriu o segredo do fogo. Todos aqui buscam o próximo segredo do fogo. E eles acham que se realmente conseguirem essa grande descoberta, se conseguirem esses recursos, se tiverem a admiração de outras pessoas, se receberem o reconhecimento pelo que estão fazendo, então automaticamente serão felizes. Esse é um circuito cruzado no cérebro. O cérebro humano diz que você quer basicamente 4 coisas: dinheiro, poder, prazer e honra, que é a admiração de outras pessoas. E tudo isso é fruto da evolução. Tendências. No nosso antigo ambiente, eram necessários mais recursos e bem-estar. Essas são maneiras de transmitir seus genes, sobreviver e obter calorias. Por isso, humanos modernos, com os mesmos cérebros e genes de 250 mil anos atrás, não querem mais pederneiras e peles em cavernas, e sim uma Ferrari. Mas, no fim das contas, é a mesma coisa. Você tem mais chances de conseguir parceiros com uma Ferrari. Você tem mais chances de provar que pode sustentar uma família se tiver recursos suficientes. Quer dizer, todo mundo entende exatamente do que estou falando aqui. O resultado é que você acha que seguir esses impulsos traz felicidade, mas isso é um circuito cruzado. A felicidade não se resume a satisfazer impulsos animais. Fazer o que te faz mais feliz é a parte divina da humanidade. Viver conforme suas aspirações morais, sem ceder aos impulsos, é o caminho certo. E para fazer isso, você tem que ser muito, muito consciente e esforçado mais do que qualquer outra pessoa. Percebo que os esforçados acham que mais dinheiro, poder, prazer e fama trazem felicidade automática. Preciso explicar algo e vou dizer uma frase que funciona, mas uma palavra pode te deixar inseguro. Então preste atenção nela, Scott. Buscando entender como alcançar a felicidade, você terá sucesso. Qual é a palavra aí que te deixou para baixo? Só os esforçados ouvem isso. Os preguiçosos só dizem incrível e pedem dicas de felicidade ao professor. O problema para os esforçados é a palavra suficiente, que não existe. O segundo motivo para os esforçados resistirem à ciência da felicidade não é a falta de crença nela. Eles são resistentes, eles acreditam nisso. Eles são resistentes porque, se aceitarem o conceito de suficiente, é como se tivessem desistido e não sentissem mais fome. E eu estou aqui para te dizer que não, e isso na verdade não é verdade. Você pode viver a vida que quiser. Você pode descobrir a próxima grande novidade. Você pode ser incrivelmente bem-sucedido. Mas se o seu objetivo for o dinheiro, você nunca será feliz. Se o seu objetivo for o poder, você nunca será feliz. É preciso buscar a felicidade enquanto realiza coisas belas e grandiosas. Esse é meu apostolado. Minha missão é espalhar essas ideias, porque sou eu também. Eu sou bem mais velho que você, mas sou um típico batalhador, fazendo isso e aquilo a vida toda. Número 1, meu amigo. Eu tenho meus ídolos como todo mundo. Consegui realizar bastante, mas encontrar felicidade foi difícil, pois errei muito nisso. Então você fez uma pergunta específica sobre a lista reversa de desejos. Este é um exemplo de como lidar com a mãe natureza para ter sucesso e ser feliz. Seu cérebro diz que você vai ter satisfação na vida se tiver mais. Mas o quê? Mais de tudo. Dinheiro, poder, prazer, honra, admiração, seguidores no Instagram, seja lá qual for a sua coisa, certo? Mas a verdade é que sua satisfação é tudo o que você tem dividido por tudo o que você quer. E os casos de empreendedores mais bem-sucedidos, que mais nos impressionam, são casos em que alguém ganha bilhões, mas não tem casa. Já percebeu isso? Quando eles têm 6 casas, você pensa, legal. Mas um deles diz, é claro que eu alugo um lugar. Para que eu quero uma casa? Você pensa, esse cara é incrível. E isso te toca de um jeito especial, porque essa pessoa não só tem mais, mas também quer menos.
Esse é o segredo. Você tem que trabalhar o denominador, ter dividido pelo querer, trabalhar o denominador dessas coisas mundanas, o que vai te libertar para fazer a mágica mais incrível que você poderia sonhar. Então eu gosto dessa fórmula. E se a gente se desapegar de todas essas coisas mundanas, como a gente mantém nossa ambição? Porque acho que para muitos, deixa eu reformular. Eu acho que para muita gente que é parecida comigo e com você, mesmo que você já tenha feito muito trabalho e se desapegado, em algum momento da sua vida, sua identidade estava ligada às suas conquistas. Acho comum ouvirmos que, ao construir um negócio, é preciso ter motivos além do dinheiro. E as pessoas podem acreditar nisso porque nenhum desses líderes de pensamento empreendedor está dizendo: ei, vá construir um negócio só para ganhar dinheiro. Mesmo que todos queiram ganhar dinheiro no início, muitos dizem que é preciso construir por outros motivos, como conquista ou outros. Como você falou, há vários motivos para construirmos. Se nossa identidade está ligada a isso, como desfazemos esse vínculo e separamos nossa identidade? Sim, então há algumas coisas diferentes para se pensar. Para começar, empreendedores, na verdade, não são muito materialistas, de modo geral. Você percebe que funcionários públicos, eu tenho dados sobre isso, funcionários públicos tendem a ser mais voltados para aquisição, posses e dinheiro do que os empreendedores, inclusive os empreendedores de sucesso. Para muitos empreendedores, dinheiro é como pontuação. É apenas uma maneira de avaliar a situação, mesmo que você ganhe 5 milhões de dólares por ano. 10 milhões por ano, tudo ótimo. No ano seguinte, ganha 7 milhões após ter ganho 10. Você se sente assim. Eu não gosto disso, e você está muito acima das suas necessidades. Você está muito... O motivo de você não gostar é porque os pontos estavam indo na direção errada, o que é um indicativo de que talvez você não esteja criando o valor que achava que estava criando. Preste atenção ao valor. Isso é tudo agora. Essa é a primeira coisa a se pensar. Na verdade, não me preocupo tanto com empreendedores e pessoas ambiciosas entendendo minha mensagem. Provavelmente tem gente nos assistindo agora pensando: concordo totalmente, menos desejos, menos vontades. Eu quero ser assim. Então, a verdadeira pergunta não é por que isso é tão difícil, mas como você faz isso. E a maneira de fazer isso é reconhecer que você provavelmente tem um ídolo que é o seu melhor placar. Esse placar vai te controlar mais quanto mais tempo você fizer isso e menos atenção der a ele. Ainda assim, aposto que nenhum empreendedor sério e ambicioso que nos assiste realmente se importa em ter um barco. É tipo, quero dizer, você vai comprar um barco porque pode pagar por um e alguém te convence de que ter um barco é divertido, mas você não vai sair muito com ele porque o que você realmente se importa é com o seu trabalho. O barco vai te incomodar porque ficará parado no Lago Havasu, ou algo assim. E tipo, o barco. Bem, sabe, é engraçado. Os empreendedores que eu conheço que têm barco, eles acabam transformando isso em um negócio de alguma forma e usam o barco para alugar. Totalmente, totalmente. Vamos transformar isso em um ativo lucrativo. No final das contas, vamos fazer com que gere renda. Mas existe algo que é a sua maneira favorita de medir quanto valor você está criando. E sempre é uma de 3, talvez 4 coisas. Agora, isso vem do trabalho de Aristóteles, acredite se quiser. Aristóteles, filósofo cientificamente avançado para sua época, ele fazia ciência natural, não só comportamental. Isso era incrível. Tudo isso foi apresentado com um público quase moderno na Idade Média, principalmente por Tomás de Aquino, que em 1265 escreveu a Suma Teológica. Eu sei que você foi criado como católico e tem essa referência. Ele é um grande santo católico, mas representa ainda mais para todos. Ele é o filósofo da Idade Média. E Aquino, a partir de Aristóteles, disse que todos os seres humanos são iludidos, ou seja, eles têm um ídolo em uma dessas 4 coisas: dinheiro, poder, prazer e fama. Já mencionei isso antes, mas todo mundo tem seu próprio critério específico, seu ídolo específico ao qual acaba sucumbindo. Então, todo mundo que está nos assistindo aqui, especialmente se você tem menos de 40 anos e ainda mais se tem menos de 30. Se você conhece o seu ídolo específico, vai perceber quando estiver sucumbindo a ele, vai evitar isso e será muito mais feliz e bem-sucedido. Com meus alunos de Master of Business Administration de 28 anos, uso um jogo chamado Qual é o meu ídolo? Para descobrir isso. Quer jogar, Scott? Vamos jogar, vamos nessa. Vamos jogar, você é um bom esportista. Pessoal da rádio, aplaudam Scott D. Clary pela participação no Qual é o meu ídolo? Ok, então o que vamos fazer aqui é olhar para esses 4 ídolos. E eu não vou te perguntar qual deles te fascina mais. Vou te perguntar qual deles te fascina menos e pelo qual você não se importa.
E vamos começar a eliminá-los até restar aquele que é mais problemático. Na verdade, o mais atraente, eu diria. Tirar algo não significa que você não o tenha mais. Por exemplo, tirar dinheiro não significa ser pobre. Isso só mostra que você é totalmente mediano. Já os ambiciosos não querem isso. Se não for seu ídolo, você não liga. É isso que acontece. Todos gostamos deles, mas vamos jogar. Então vamos pensar sobre isso. Dinheiro vocês todos sabem o que é dinheiro. Todos nós sabemos o que o dinheiro pode fazer. Todos nós meio que sabemos o que o dinheiro não pode fazer. Poder significa influência sobre outras pessoas. Você quer fazer as coisas, elas acontecem. Isso não significa que você é um maníaco. Não significa que você é presidente dos Estados Unidos. Não significa que você é um ditador. Significa que você pode estalar os dedos e as coisas acontecem. Prazer é realmente se sentir bem. Inclui conforto, o conforto que algumas pessoas realmente gostam disso. Então fama, isso é um pouco complicado. Quero dizer, isso não significa necessariamente ser famoso na internet, famoso como as Kardashians. Significa que as pessoas certas te respeitam e admiram. Você pode ser admirado por muitos desconhecidos, assim como acontece comigo na minha profissão de professor. Você entra e todos notam, lá está Arthur Brooks, o cara incrível. Ele é o cara que escreveu aquele livro pouco conhecido sobre manejo de animais tropicais. Em 2003 foi citado 14 vezes pelas pessoas certas, não importa. Você tem sua versão disso, o que funcionar, e uma fama entre as pessoas certas. Ok. Tudo bem. Pensando na vida do Scott. Acho que eu já sei, aliás. Certo. Qual deles você elimina? Isso será ilustrativo para o público. Quero que todos do rádio e podcasts participem também. Então, qual você elimina? Então, o que eu elimino imediatamente? Posso eliminar 2 ou não? Bem, vamos passar para o número 2. Então, eu acho que o prazer eu elimino primeiro. E o motivo pelo qual eu elimino, me diga por quê, é porque eu me sinto desconfortável e sinto que não estou fazendo o suficiente ou estou desperdiçando minha vida, se não estou construindo, se não estou trabalhando, mesmo nos meus hobbies, sabe, me esforçando na academia, tipo, se eu não tenho um bom treino, sinto que não foi um bom dia. Então, eu não gosto de conforto. Beleza. Conforto e prazer, nós eliminamos. Isso significa que sobraram 3 que são dinheiro, poder e fama, que é o próximo. Acho que eu eliminaria o dinheiro. E o motivo é porque, assim que eu ganho dinheiro, eu só gasto no negócio. Eu só gasto construindo. Eu não compro pra mim. Eu não gosto de comprar nada pra mim mesmo. Acho que é um desperdício de dinheiro. Eu não, quer dizer, eu não gasto dinheiro com luxo, realmente nada. Se a minha parceira não pedisse para eu sair de férias, eu provavelmente só ficaria em casa e pensaria em como investir mais 20 mil em uma nova forma de divulgar o podcast, ou contratar alguém novo, ou tentar algo diferente. Então, o dinheiro simplesmente volta para o negócio. Ok, então você abriria mão disso, estava realmente disposto. Quero dizer, você é um podcaster conhecido, então é uma afirmação forte, já que ao dizer isso, você abre mão de ser reconhecido pelo programa, tipo no aeroporto, e decide que não quer mais isso. Mas não. Mais gente falando, Scott Clary manda bem. Mas não importa porque você tem que pensar por que eu faço isso, certo? Então, eu não faço isso para ser reconhecido, eu faço isso porque eu me sinto realizado quando vejo... Isso começou, sabe, quando eu era muito jovem, eu dava aulas de tênis e via alguém que vinha até mim como aluno, aprendia algumas coisas e melhorava dramaticamente ao longo de um verão. E isso, para mim, era uma das transformações mais gratificantes que você poderia ver em alguém. E o motivo pelo qual comecei esse podcast foi para ensinar ao meu eu mais jovem algumas coisas que, com sorte, tornariam a vida mais fácil. Então, eu acho que se as coisas que a gente fala nesse programa realmente impactam as pessoas, é ótimo ser reconhecido no aeroporto, mas no fim das contas, quem se importa? Se você muda a vida de alguém, está fazendo o bem e o trabalho certo, não importa por quantas coisas diferentes seja conhecido. Eu poderia começar, sabe, tipo, um canal de pegadinhas no YouTube, eu poderia fazer um monte de coisas diferentes que me deixariam conhecido. Mas eu sinto que não estou contribuindo com nenhum valor para o mundo. Entendi. Ok. Então, o que estabelecemos não é que o poder é ruim, porque o poder não é ruim. O poder, quando usado para o bem, é muito útil e virtuoso. O problema em nossas vidas quanto à felicidade é buscar influência só por tê-la, e essa é a tentação. O que isso significa é que sua influência será o critério para medir seu sucesso. E então você vai começar a se guiar pela métrica, que é o que as pessoas sempre fazem. E quando você se guia pela métrica, ela se torna o objetivo. Quando isso vira objetivo, você fica mais infeliz. É nisso que deve prestar atenção. Mantenha isso em mente. Alguém pode dizer,
vou comprar seu negócio, te tornar Chief Executive Officer e 600 funcionários. E você pensa, caramba, vou poder fazer tudo o que eu quiser. E isso por si só vai ser sedutor. Isso já te ilude, e esse é o problema. Todos que buscam algo devem prestar atenção nisso. Primeiro, eu abriria mão do poder dele, não quero isso. O seu número 1 é meu número 4. Eu sou professor universitário por um motivo. Eu não quero que ninguém tenha poder sobre mim e não quero ter poder sobre ninguém. Eu fui Chief Executive Officer por 11 anos. E o que me deixava chateado era quando as pessoas me chamavam de chefe. Isso me parecia passivo-agressivo. Sou totalmente não hierárquico, faz parte dos meus valores e visão de mundo. Eu odiava isso, então é fácil deixar de lado. Mas você tem, é isso que é tão irônico sobre isso, porque você tem poder, eu não tenho influência. Do jeito que eu organizei minha vida, eu tenho uma situação não hierárquica, exceto no sentido de que eu teria... Bem, eu nem tenho filhos que fazem o que eu digo, porque meus filhos já são adultos. Eles não me ouviam quando adolescentes, e minha esposa também não. Então, basicamente, quero dizer, todos nós temos influência. Todos nós temos influência. Então, as pessoas fazem muito do que a gente diz se somos um pouco conhecidos, né? Se somos figuras públicas. Mas esse não é o meu objetivo, cara. E dinheiro, nesse ponto, é meio que uma forma legal de saber se as coisas estão indo bem no meu negócio. Mas, sabe, também não é tanto assim. E aí tem o prazer, sabe? Tipo, eu também estou na academia todo dia, sabe? 180 gramas de proteína por dia e corto carboidratos, mesmo gostando de doces, consigo ficar muito tempo sem bem-estar. Ser reconhecido pelo que faço é o que mais valorizo. Você sabe, os aplausos, esse é meu ídolo. Faço 150 palestras por ano fora da universidade e viajo sempre. Quero que valorizem meu trabalho, e isso é minha fraqueza. Tenho 61 anos. Posso dizer isso sem me sentir mal ou envergonhado. Querer reconhecimento não é um defeito nem ruim. O problema é quando vira meu objetivo de vida. E a medida do meu valor como pessoa. Então, a lição é que você precisa saber que tudo isso pode ser algo bom, mas não faça o que você faz apenas em busca dessas coisas. Totalmente. Todos eles, todos eles. Empodere quando você tiver influência sobre outras pessoas e use isso para o bem delas e o bem da sociedade. Dinheiro. Você pode fazer coisas incríveis com dinheiro. Com a admiração de outras pessoas, veja, quando as pessoas te admiram, elas fazem o que você faz. Se sua vida inspira as pessoas a serem mais virtuosas, amorosas e éticas por admiração, isso é ótimo e prazeroso. É assim que os bebês são feitos. Sou a favor de bebês, mas o principal é, não deixe sair do controle com outras pessoas que não ela. Bem, a questão é que esses ídolos, eles podem, na verdade, multiplicar sua vida ou podem destruí-la completamente. É isso que é tão difícil. Acho que é difícil das pessoas entenderem, né? Ídolos não são necessariamente ruins. Mas como definir o limite entre idolatrar de mais ou de menos? Acho que é aí que muitos erram. É o seu objetivo? É um objetivo intermediário para chegar a algo maior, algo melhor, algo mais bonito, algo mais voltado para os outros? Ou é o seu objetivo principal? É assim que se avalia. Esse é seu objetivo principal? Fale comigo sobre pessoas empreendedoras, esforçadas e muito ambiciosas. Onde entra a conquista? Porque você falou sobre conquista e como ela é como uma droga que passa em alguns minutos, mas como a conquista se relaciona com a felicidade. Porque a conquista não é um dos ídolos que você mencionou, mas é algo que as pessoas buscam ativamente o tempo todo. Sim. A orientação para objetivos é típica de quem está sempre em busca de algo. E isso é realmente importante porque a orientação para objetivos é a essência do propósito. O propósito integra o sentido da vida. O sentido da vida tem 3 partes. A coerência, que explica por que as coisas acontecem assim. A importância de sua vida para os outros. E o propósito, seus objetivos e direção. Objetivos são pontos finais que buscamos alcançar, e isso é a essência da conquista. Essa é a essência do que você diz, e isso é muito importante. O motivo é porque precisamos progredir. Esse é o motivo, aliás, pelo qual todas as dietas funcionam. Toda dieta funciona. Você já fez isso? Você já esteve envolvido em fisiculturismo natural? Então você sabe perfeitamente que pode fazer o número na balança diminuir de várias e várias maneiras diferentes. O problema é quando você atinge seu objetivo, porque uma vez que você atinge seu objetivo, sua recompensa é nunca mais poder comer o que gosta pelo resto da vida. Parabéns! Por isso, muitos medalhistas olímpicos entram em depressão após conquistar o ouro, pois já alcançaram seu objetivo.
É ruim alcançar um objetivo e perceber que ele não era tão satisfatório. O importante era ter um objetivo e avançar para alcançá-lo. Sempre digo que não há problema em ter objetivos, mas é preciso levá-los de forma leve, sem apego. Tenha uma intenção forte, um processo de criação de valor para alcançá-la e aproveite o caminho. O mais triste que já vi são pessoas que acham que, ao conquistar algo, suas vidas serão um paraíso, mas detestam cada minuto do caminho. É horrível. É horrível ver isso. Eu vejo isso sempre. Eu vejo pessoas na minha profissão, elas estão trabalhando para conseguir seus doutorados e não estão interessadas no que estão estudando, mas acham que quando conseguirem o doutorado, a vida delas vai melhorar muito. Aí elas pegam o doutorado e ficam tipo, Lembro que, quando era um professor jovem, buscava a estabilidade, né? O grande objetivo profissional de um acadêmico no início da carreira. E então eu pensava, vai ser tão incrível. E eu pensava nisso, né? No contrato permanente, e que eu ia me sentir tão bem. Consegui, e no dia em que recebi a carta de estabilidade, minha esposa e eu comemoramos com um jantar. Falamos apenas sobre nosso filho pequeno, que mordeu outra criança na escola naquele dia. E foi só isso, sabe? E, aliás, um final feliz para essa história. Ele cresceu e se tornou um atirador de elite dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. Então, sabe, acontece que os violentos acabam fazendo o bem para a América. Acho que essa ideia de mudar suas próprias metas, ou esteira hedônica, ou como você quiser chamar, como saímos dessa esteira para que não fiquemos constantemente estabelecendo novas metas e esquecendo o que já conquistamos? Sim, os budistas têm uma fórmula muito boa para esse objetivo, que resolve esse problema. Não resolve o problema. Na verdade, é mais um modo de viver do que um truque. E, aliás, quando se trata de felicidade, não existem atalhos, assim como quando se trata de perda de peso permanente, ganhar mais massa muscular, sucesso nos negócios ou amar sua esposa. Não existem atalhos, só hábitos, sem atalhos. Tudo se resume a hábitos, não truques. É assim que deve pensar. Todos buscam algo único, mas na internet é sempre aquele truque estranho. O truque é um pequeno hábito que pode mudar sua vida para sempre, e é sobre isso que se trata. Então, os budistas, o hábito que eles têm para isso se chama intenção sem apego. Tenha a intenção. Entenda a direção que você está seguindo. Certifique-se de que a própria direção e a própria jornada sejam inerentemente significativas. Mas não se apegue ao ponto final. Seja como Cristóvão Colombo. Ele achava que estava indo para a Índia, certo? E ele chegou à República Dominicana e pensou, bom, isso aqui também é incrível. A questão é que ele precisava de uma linha reta, chamada linha de rumo na navegação. É preciso ter uma direção e acompanhar seu progresso. Você precisa saber para onde está indo e onde quer que chegue, é onde você chega, é assim que você realmente pensa sobre isso. Agora, por que isso é possível? O motivo é que a vida comum que você está construindo é tão rica e significativa que qualquer conquista desse objetivo, por mais valiosa que seja, fica pequena perto dela. E isso é realmente importante para mim. Quero dizer, é todo esse tipo de coisa, sabe? Quando eu estou lançando um livro, eu queria estrear em primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times, certo? Mas mesmo que isso aconteça, não chega nem perto de ser tão incrível quanto no meu casamento. E está longe de ser incrível. Eu moro com meus netos, e não chega nem perto de ser tão incrível quanto brincar com meus netos. Eu não trocaria um mês com meus netos por um dia na lista dos mais vendidos. Não faria isso. Então, o resultado é que eu construí uma infraestrutura ao redor da minha vida, baseada na minha fé, na minha família, na minha amizade, e enquanto eu realmente amo fazer o meu trabalho. Isso é muito, muito, muito melhor do que o objetivo, mesmo que eu reconheça que preciso ter um objetivo para poder ter direção. Posso ter uma orientação para objetivos que possibilitam o progresso. Você já mencionou ter uma vocação antes. É basicamente isso, certo? Ter uma vocação na vida. Porque mesmo se você olhar para a sua própria vida, você já eliminou versões passadas de si mesmo várias vezes. Eu sei que você fala sobre se reinventar a cada 7 a 12 anos. Quando você começou, você era um trompista em Barcelona ganhando 14 mil por ano, e desde então você já eliminou várias versões de si mesmo. Esse é o motivo pelo qual a vocação é tão importante, para que você possa eliminar versões passadas de si mesmo, carreiras passadas, e então buscar algo maior, algo diferente ou algo mais significativo, sem novamente ter sua identidade tão presa a quem você é no momento, a ponto de isso te paralisar para qualquer outra coisa? Sim, vocação se relaciona mais com o porquê da sua vida do que com o que ou como, que mudam.
O porquê da sua vida é a missão da sua vida, e é isso que você deve fazer, essa é a sua vocação. E isso é maior do que o seu trabalho, é maior do que o seu empreendimento atual. É mais do que o valor na sua conta. Essas coisas são pequenas perto disso. Então, o que eu recomendo que todo mundo faça é descobrir qual é a missão da sua vida. Eu adoro isso. Você acha que eu... Acho que já sei a resposta, mas vou perguntar. Você acha que é preciso espiritualidade para encontrar esse chamado ou há outras formas de descobrir seu propósito? Tipo, existe uma ciência, um método para emular esse caminho que alguém poderia seguir? Sim, sim, e não requer a minha fé. Quero dizer, eu sou totalmente da minha fé católica, sou um grande defensor dela. E, novamente, não estou falando sobre a metafísica do que é cosmicamente verdadeiro. Isso está além da minha capacidade, com certeza. Como cientista social, posso dizer que há várias formas de alcançar paz e perspectiva. O que você precisa fazer é transcender a si mesmo para que a relação sinal-ruído seja adequada e você consiga obter conhecimento. É isso que importa. Quando chega a hora de buscar discernimento, a maioria precisa de mais do que tem. É preciso reduzir o ruído para captar melhor o sinal. E a maneira de fazer isso é transcender a si mesmo. Existem duas versões de nós, por causa desse grande córtex pré-frontal em nosso cérebro que nos permite isso. Ele possui um supercomputador com 880 trilhões de transistores. Nada parecido existe no universo. A inteligência artificial não vai chegar nem perto. Simplesmente não vai. E o resultado disso é que esse cérebro enorme que temos nos proporciona consciência, o que significa que eu sei que eu sei, e eu sei que eu sei que eu sei. Eu tenho consciência da minha própria consciência. É essa estranha habilidade elíptica e distorcida de saber sobre a minha própria existência. E então, não só estou observando o mundo como o meu cachorro pode fazer, mas na verdade estou me observando o tempo todo também. Isso é incrível porque me permite ser a espécie dominante, os seres humanos, mas também é uma tortura porque você está pensando em si mesmo o tempo todo. E esse é o ruído e a relação sinal-ruído que torna impossível para você ouvir o que você deveria fazer, em vez de ficar pensando o tempo todo no que você quer fazer. A maneira de obter mais sinal e menos ruído, que é chamada de eu essencial, não o eu ego, é fazer algo em que você propositalmente se torna pequeno e faz o universo grande. Por isso, os alunos da minha universidade adoram Astronomia 101. Não é que queiram ser astrônomos, mas vão à aula às quintas e dizem: estou tendo um momento difícil com minha namorada. E eu saio de lá pensando: eu sou um grão, em cima de um grão, em cima de um grão. E isso faz entender. Isso te dá clareza. Isso te dá clareza. Você está no seu eu interior. O sinal está alto e o ruído está baixo. Você pode alcançar isso pela prática religiosa ou meditação vipassana. Você pode conseguir isso, sabe, com o nosso amigo Ryan Holiday falando sobre estudar os estoicos. Você pode conseguir isso estudando os estoicos. Isso pode ser alcançado ouvindo Johann Sebastian Bach. Caminhe 1 hora diariamente na natureza antes do amanhecer, sem dispositivos. Existem muitos estudos sobre isso. Tudo o que estou falando não estou inventando. Existe literatura sobre cada uma dessas técnicas específicas. Você precisa se superar e se tornar pequeno. É por isso que quando a sociedade avança, tende ao secularismo sem religião institucional e as pessoas não sabem o que colocar no lugar. É por isso que há depressão, ansiedade, crise de saúde mental. Isso está correlacionado ou não? Sim, esse é um dos motivos. Está ligado ao fato de que as pessoas não conhecem o significado de suas vidas. Você não pode saber o significado da sua vida. Você não pode saber o porquê da sua vida quando tudo é ruído, sem sinal. Você não vai saber. Você vai ficar correndo atrás de todo tipo de coisa. Você vai ficar assistindo Reels idiotas no TikTok. Você estará desperdiçando sua vida se fizer isso, pois no final ficará constantemente distraído. Você precisa de algo transcendente, mas esse não é o único caminho. Há várias formas de encontrar mais significado na vida. Tenho um livro que será lançado em abril de 2026, chamado O Significado da Sua Vida. Encontrando o propósito em uma era de vazio. Ele aborda os correlatos neurológicos da sensação de falta de sentido e o que as pessoas faziam para encontrar significado, mas que hoje não fazem mais. Buscar transcendência e encontrar propósito no trabalho são pontos já discutidos. Outra questão é encontrar beleza, algo raro atualmente. É realmente interessante. A pesquisa sobre música diz que as pessoas gostam de música, mas ela é objetivamente menos bonita do que já foi no passado. As pessoas têm passado menos tempo na natureza. Você percebe que elas não entendem o sofrimento, que é uma das melhores maneiras de encontrar sentido na vida, entender o sofrimento.
Elas tentam eliminar o sofrimento. Todo o complexo industrial da terapia gira em torno de eu me sinto triste e ansioso. Preciso fazer isso sumir ou sou alguém quebrado nesse, o que é totalmente falso. Você está brincando comigo? Isso significa que você é um ser humano andando pela face da Terra, se apaixonando. É outra forma das pessoas encontrarem sentido, e as pessoas estão fazendo isso menos do que faziam no passado. Há técnicas que trazem significado à vida, e a espiritualidade ou transcendência é uma delas. Não quero explicar a diferença entre felicidade e significado ou como encontrar o sentido da vida, pois para mim as duas ideias são quase intercambiáveis, mas reconheço uma nuance entre elas. Sim, a felicidade tem 3 partes. Aproveitamento, que não é simplesmente se sentir bem. É isso mesmo. É uma experiência plenamente humana de prazer, com pessoas e memórias ao redor. Isso você tem que aproveitar a sua vida. O segundo é satisfação, que é sentir alegria nas suas conquistas e realizações após a luta. A luta é fundamental, o significado é a última parte. Então, significado é um subcomponente. É como se fosse um macronutriente da felicidade. É assim que funciona. Você aguenta por muito tempo porque é muito autodisciplinado, como eu e todos que nos assistem, pois buscam esses hábitos, certo? Isso acontece e nunca é fácil. Eles podem ficar muito tempo sem prazer, mas não é possível passar 10 minutos sem sentido na vida e ainda se considerar feliz. Mas eu acho que muita gente não é feliz. Esse é o número 1. Razão. Essa é a razão número 1. Os dados são claros de que é isso que está em baixa na geração atual. Então, se você vê, o prazer não muda. A satisfação não mudou, mas o sentido da vida caiu para quem tem menos de 35 anos. Essa é a principal causa do aumento da ansiedade e depressão, segundo dizem, por conta das redes sociais. As pessoas dizem que é porque os boomers estragaram tudo, ou porque as casas estão muito caras, ou por causa da desigualdade de renda, do meio ambiente, ou seja lá qual for o seu motivo favorito da semana. Não. Está mais difícil encontrar sentido, pois as práticas para isso estão cada vez menos presentes na vida dos jovens adultos. Isso volta ao seu ponto de que, sim, você não precisa ser espiritual ou seguir uma religião institucionalizada, mas elas ofereciam uma certa estrutura para encontrar sentido. Agora estamos sem roteiro ou manual para isso. Estou curioso sobre sua jornada, especialmente porque você também estudou budismo por muito tempo. Comente se quiser. Acredito que você seja mais qualificado que a maioria para falar sobre práticas espirituais ou não, religiosas ou não, que trazem sentido à sua vida. Havia um motivo para você escolher estudar budismo? Há algo que ele percebeu e muitos não? Existem outras formas de ajudar as pessoas a encontrar sentido? Você mencionou, de novo, caminhadas, música, etc. Mas, novamente, você passou um tempo significativo estudando isso. Então, por que foi isso? Pelo mesmo motivo que estudei filosofia, ciência comportamental ou matemática. É porque há muito o que aprender sobre a forma como a vida funciona que eu não sabia. E a verdade é que os budistas têm sido, quero dizer, é inacreditável quando você aprofunda. Ou os hindus, por exemplo, o hinduísmo não é uma religião só. Na verdade, são religiões com 6.000 anos de existência. E então, quando você conversa com... Eu tenho grandes mestres hindus importantes. Sri Ravi Shankar é alguém que realmente me ajudou muito. Sri Noshar Venkataraman, em Tamil Nadu, sul da Índia, me ajudou muito. Nos últimos 13 anos, trabalhei de perto com Sua Santidade o Dalai Lama no budismo tibetano. E eu sentei e aprendi as técnicas de meditação budista tibetana no mosteiro dele, com seus monges. E eu li bastante e trabalhei com ele. Mas, na verdade, nós coescrevemos e fizemos um documentário juntos. Por essa amizade, aprendi muito e o vejo 1 ou 2 vezes por ano. E ao fazer isso, aliás, isso me tornou um católico muito melhor, porque me ajudou a entender como o meu caminho realmente funciona no contexto das ideias universais, do que estamos realmente tentando fazer como seres humanos. Agora, de novo, não vou fazer uma declaração sobre quem está metafisicamente, cosmicamente certo em todas essas questões, porque, na verdade, eu não sei e não posso saber. Essa é a beleza disso, não saber, mas ainda assim fazer algo e ficar realmente bom nisso. Foi o Dalai Lama quem me disse, ele falou, quero que você seja um homem católico melhor. Isso é tão interessante, porque ele disse... Esse é o seu caminho, esse é o seu caminho. E isso é algo lindo, então sim, estou aberto a tudo. Se você colocar isso na minha frente, eu vou estudar e tentar tirar o melhor disso. Isso, não. Por que ele disse? Porque quando você o conheceu pela primeira vez, ele disse, olá, velho amigo, pela primeira vez, antes mesmo de te conhecer. Por que ele disse isso?
Ele é habilidoso. Ele tem conhecimento além do que entendo. Budistas tibetanos acreditam que seja um bodhisattva. Pessoa com a natureza de Buda viva, né? Alguém que transcendeu o samsara, que aí é o ciclo interminável de nascimento e morte, mas que escolhe continuar voltando em vez de alcançar o nirvana para o bem de outras pessoas, para trazer mais pessoas ao esclarecimento. Isso é o que um bodhisattva faz. O que não entendemos no Ocidente sobre o budismo é que existem muitos budistas e chamados budistas ocidentais. E o motivo pelo qual eles meditam é porque querem se sentir melhor. Isso está exatamente errado. O motivo pelo qual você medita é porque você quer que outras pessoas se sintam melhor, porque você quer elevar outras pessoas, porque você quer criar mais iluminação na Terra. Você quer se tornar mais eficaz em criar um ecossistema de paz, bondade, amor e compaixão ao seu redor. Esse é o motivo para fazer isso. E é isso que ele faz como o Bodhisattva vivo mais proeminente do mundo. A razão disso é que ele tem um conhecimento profundo de quem somos e nos vê como as pessoas verdadeiras que realmente somos. Quando ele disse, "Olá, velho amigo", foi sincero. E desde o primeiro momento, senti como se estivesse conversando com alguém que me conhece há séculos. Isso é lindo, eu adoro isso, é absolutamente lindo. Eu tenho uma tese que não tem nenhum dado para comprovar, mas eu realmente acredito que, se as pessoas vivessem em circunstâncias ideais, ou seja, se elas não precisassem fazer mais nada, não tivessem preocupações com dinheiro, renda ou simplesmente sobreviver. Eu sinto que a maioria das pessoas encontraria sentido em ajudar outras pessoas. Eu realmente acredito que, se você tiver a oportunidade de fazer isso e se dedicar a isso, pelo menos para mim, tem sido provavelmente uma das coisas mais gratificantes que já fiz na vida, ajudar outra pessoa a passar pelos próprios problemas ou dificuldades. Eu não sei se esse é um sentimento universal, mas acho que, se as pessoas estão buscando sentido, não é um atalho, mas uma maneira rápida de ter um pouco mais de significado na vida, é retribuir um pouco para alguém que está passando por dificuldades. Acho que isso é bem humano, sabe? Faz parte da nossa natureza, não sei. Sim, não. Na verdade, eu pesquisei muito sobre isso no começo da minha carreira. E o que você descobre é que a principal maneira de se reorientar, sabe, reiniciar os disjuntores emocionais, é entrar no eu mesmo, né? No eu interior, saindo do eu externo. A forma mais rápida é ajudar ou amar alguém. Essa é uma das razões, aliás, pelas quais a vida em família é tão mágica, sabe? E é por isso que pessoas que têm, sabe, eu sei que você e sua esposa praticam sua religião. E toda a ideia é que você é responsável. Você é o guru dela e ela é sua guru. Seu casamento é uma antena para o divino. Quando ela te ama, você sente o amor de Deus. Quando você a ama, ela sente o mesmo. Isso te dá uma grande responsabilidade de amá-la ainda mais. Não negue a ela o amor de Deus. Além disso, tudo isso se relaciona à ciência do comportamento. Sabe, se você quer criar filhos felizes, a principal coisa que você pode fazer, Scott, para que seus filhos cresçam e se tornem pessoas felizes, é amar a mãe deles. Amar a mãe deles. Fazer com que eles vejam você amando a mãe deles. Este é o principal fator que indica que eles terão sucesso, bons relacionamentos e serão bons com os outros. É estranhamente simples, mas tudo se resume a amar os outros, não apenas amar a si mesmo. É isso que importa. As pessoas dizem, sabe, eu moro no Ocidente, na América, e eu deveria estar ajudando pessoas pobres. E isso é ótimo. Vá ajudar pessoas pobres. Doe mais dinheiro. Viaje em missão se quiser, mas seus filhos próximos a você são os pobres. Eles são os mais pobres que você tem perto de você. Eles são os que realmente não têm nada e estão indefesos sem você. E cuidar dos seus filhos é extremamente importante. O mais importante que você pode dar aos filhos é amor e valores. Amor e valores, cara. Não estrague isso. Não os negligencie e não fique ausente o tempo todo. E não deixe que vejam você como um materialista. E não deixe que vejam você bêbado ou gritando insultos pela janela do carro para outro motorista. É tão simples. Algo que eu não ia comentar, mas achei interessante, já que falamos de relacionamento e espiritualidade. Você disse que orar juntos é mais íntimo que sexo e bem mais desconfortável, talvez por não ser algo normalizado. Todo mundo sabe que com o cônjuge é esperado fazer sexo, fazer amor. Sentar e orar juntos é algo realmente significativo, mas muitos se sentem desconfortáveis. Não quero que pensem, não sou super religioso, como vou ter essa intimidade com meu cônjuge? Porque nós não somos, sabe, não somos muçulmanos devotos, católicos, cristãos, judeus, seja o que for. Não quero perder uma grande parte da vida. O que faço?
Sim? Meditem juntos, leiam poesia um para o outro, façam algo que seja realmente sublime e que toque a alma, onde você expõe sua alma e ela expõe a dela. É disso que se trata, né? Agora, quando acontece que, se você é religioso, é simples, porque existe isso, sabe? Vamos falar com Deus juntos. E eu vou deixar você me ver falando com Deus. Isso é muito desconfortável. Isso é realmente, realmente constrangedor para as pessoas, com certeza. Ter algo que te liga ao sublime e compartilhar isso com alguém, nessa vulnerabilidade vocês estão juntos. Aí vira uma espécie de tríade, não só você e o sublime, mas ambos juntos. E é aí que o seu relacionamento pode ser uma antena para o sublime. É assim que funciona. Então, se você não é religioso, isso não deveria te impedir de forma alguma. Você só precisa encontrar a sua coisa. Para ser feliz, precisamos de prazer, satisfação e significado. Por que o significado está tão baixo hoje? O que acontece se alguém vive só buscando satisfação e prazer? Que tipo de pessoa isso gera? Você vai se sentir vazio. Você será uma pessoa que tem uma sensação profunda de vazio. Você sempre vai ter a sensação de ser um andarilho, alguém que está procurando por algo a mais. E o resultado disso é que você não consegue ter o tipo de felicidade, o tipo de paz na sua vida que você realmente precisa. E isso é um grande problema. Agora, eu não sei. Alguém já falhou completamente em fazer isso? Eu não sei porque eu não tenho esses dados. Significado pertence aos filósofos e os cientistas comportamentais pouco exploraram isso. Então, esse livro que estou escrevendo agora está buscando os melhores dados possíveis para o melhor tratamento científico que podemos ter nele, mas é difícil. É difícil de analisar. Mas no fim das contas, quando olho para as pessoas agora que estão passando dia após dia, semana, mês, ano após ano, sem um senso de propósito em suas vidas, esses são os fantasmas famintos. Você sabe, os budistas tibetanos falam sobre o reino de como as pessoas retornam, e o fantasma faminto é como uma criatura faminta tentando satisfazer um apetite que nunca pode ser saciado. Uma ideia sobre felicidade que... Precisamos da infelicidade para valorizar a felicidade. Explique esse paradoxo, pois quem ouve até agora poderia pensar: consegui, alcancei satisfação, encontrei prazer, mas ainda busco um significado. Isso não basta. Eles acham que por serem muito infelizes não podem ser felizes. Isso é um grande mal-entendido sobre a relação entre felicidade e infelicidade, que não são opostas. Temos a tendência de pensar que a infelicidade é a ausência de felicidade ou que a felicidade é a ausência de infelicidade. Isso está errado. E o motivo é que a experiência que temos, os sentimentos, as evidências de felicidade e infelicidade, na verdade, são processados em partes diferentes do cérebro, fisicamente em partes diferentes do cérebro. O sistema límbico do cérebro tem mecanismos para emoções positivas e negativas, cada um com razões evolutivas distintas. Há só 4 emoções negativas: medo, raiva, nojo e tristeza. Elas existem em todos, pois são um sistema de defesa. Sabe? A sua tristeza é uma defesa contra você arruinar relacionamentos, ser expulso do seu grupo tribal e acabar vagando pela tundra congelada, morrendo sozinho. A tristeza significa que eu não quero perder as pessoas que amo, sabe? Isso é um sistema de alerta avançado contra a perda. Nojo contra patógenos, medo e raiva contra ameaças e a amígdala do sistema límbico. As emoções positivas também agem assim: interesse e alegria. Dizem que existem algumas oportunidades e que você deve aproveitá-las, mas é para isso que todas elas servem. E elas estão em diferentes partes do cérebro. E o resultado disso é que elas são separáveis. A pessoa comum passa 41% do seu dia em um estado positivo de baixo grau. Elas passam cerca de 16% do dia em um estado negativo mais intenso. Elas passam 33% do tempo em um estado misto, que é meio positivo pontuado por negatividade. E então, cerca de 10% do tempo, elas ficam em um estado não classificado. Isso mostra que estamos oscilando de um lado para outro. Passamos o dia todo indo de um lado para outro. Isso também mostra que você não conseguirá eliminar a infelicidade da sua vida. Você vai ter emoções infelizes e vai passar por experiências infelizes. E você tem 2 opções. Você pode aprender e crescer com essas coisas e apreciá-las, o que vai te deixar mais feliz, ou pode tentar erradicá-las indo a algum terapeuta e dizendo: sabe, eu estou todo ferrado porque estou me sentindo triste e ansioso, o que, aliás, pode ser um problema médico quando esses sentimentos estão exagerados e desregulados. Não me entenda mal, depressão clínica é real e não menosprezo isso. Quem sofre deve procurar um médico.
Mas a ideia de que quando você está triste e ansioso, isso é uma evidência clara de defeito está errada. Quem tem mais emoções negativas? Empreendedores. Os esforçados são chamados de cientistas loucos dos negócios por um motivo. Eles têm emoções muito, muito intensas, tanto positivas quanto negativas, e eles aprendem e crescem com isso. E isso acaba sendo parte da receita para uma felicidade maior. Acredito que muitos empreendedores e pessoas de alto desempenho, em geral, são neurodivergentes em algum grau. Isso pode se acumular nos dois sentidos. Com certeza. Seja lá o que isso realmente signifique, né? Na verdade, há muita coisa que não sabemos e rotulamos como neurodivergente. A gente sabe, por exemplo, que pessoas classificadas no espectro do autismo, elas têm altos níveis de atividade no hemisfério esquerdo do cérebro, as tornam muito boas em várias tarefas técnicas. Então você pode dizer que, ok, sim, é uma deficiência. Ou talvez seja uma força, né? E pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, elas têm grande dificuldade de se concentrar em tarefas entediantes, caracteriza o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As coisas que você e eu somos, sabe? Se você não tem isso, você consegue fazer coisas que acha entediantes. Mas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como um dos meus filhos, quando encontram algo em que são realmente bons, elas são melhores do que a média da população em se concentrar naquilo. Então, todo mundo que está nos ouvindo, se você tem um filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seu trabalho é encontrar aquilo em que ele é realmente muito bom e gosta, e essa criança vai ser uma grande pessoa de sucesso e feliz. Essas pessoas falam como se meu filho fosse atirador de elite. Você já sentiu o tédio de ser um atirador de elite escondido em um arbusto? Ele diz, pai, ontem fiquei 5 horas em um arbusto no deserto. Fazia 40 graus e uma tarântula estava no meu braço. Eu digo que parece horrível, mas ele afirma, foi incrível. É verdade, acho que esse é o ponto, né? Acho que muitas pessoas altamente ambiciosas novamente definem neurodivergente como quiser, mas se você não tem consciência do que te faz feliz ou do que cria significado na sua vida, há uma chance maior de infelicidade não controlada, porque acho que você pode pender para os dois extremos, e é nisso que as pessoas precisam prestar atenção, especialmente quando você é uma pessoa ambiciosa. Ah, sim, e se você deixar as pessoas te dizerem que alguma coisa estranha sobre você é uma deficiência, isso pode ser um grande problema. Ao ir ao médico e ouvir que tem certo problema, você tende a se tornar esse problema em grande parte. Sabe, a verdade é que todos nós temos problemas, todos nós temos essas características estranhas em nós. E ainda assim é nas nossas fraquezas que encontramos nossa força. Essa é uma frase clássica da Bíblia cristã. Quero dizer, São Paulo diz, na minha fraqueza encontro minha força, o espinho no meu lado. Ele provavelmente estava falando sobre o fato de que era epiléptico, na verdade. E ao fazer isso, ele conseguiu se conectar com outras pessoas. Ele era testemunha do fato de que era fisicamente frágil, e isso fez com que seu ministério poderia ser melhor. Na sua força você encontra fraqueza, pois não consegue se conectar com os outros. Sempre digo isso aos meus alunos de Master of Business Administration em Harvard. Você quer se conectar como líder? Não diga a eles que você estudou em Harvard, porque isso não tem conexão com ninguém, exceto, as 14 pessoas que foram para Harvard. Qual seria a única coisa, atividade, evento, seja lá o que for, que pode sabotar a sua felicidade e da qual você precisa tomar cuidado? Qual é a principal coisa que pode sabotar sua felicidade? Ah, são tantas. Existem tantas coisas que você pode fazer de errado. A falta de sentido leva rapidamente à insatisfação. Não é um grande erro que você comete. Então, o maior erro que as pessoas realmente cometem no dia a dia, que sabota não só a felicidade delas, mas também o sucesso, é a falta de vontade ou a incapacidade de gerenciar as próprias emoções. Ensino aos meus alunos de Master of Business Administration o autogerenciamento emocional, controlando o sistema límbico do cérebro. O sistema límbico é o console de tecido. Falamos sobre isso há um minuto. Ele cria emoções para que você tenha sinais sobre o que está acontecendo ao seu redor. É só isso que as emoções são. Um sistema avançado de alerta de que algo está acontecendo e você precisa prestar atenção. E se a emoção for negativa, significa que você precisa evitar algo. E se a emoção for positiva, significa que você precisa se aproximar de algo. É isso. Não existe isso de sentimentos bons. Não existe isso de sentimentos ruins. Sentimentos ruins ajudam a te manter vivo por alertarem sobre ameaças.
Sentimentos bons funcionam como alerta, indicam frutas em um arbusto ou um possível parceiro. Não é urgente como vemos. Quando as pessoas não entendem isso e elas se tornam presas das próprias emoções. Elas cometem todos os erros na vida. Elas se envolvem em atos de violência. Elas falam sem querer e não demonstram regulação emocional suficiente para ter oportunidades. Elas tomam decisões e depois se arrependem. Essa é a principal questão. A solução é usar técnicas de metacognição, transferindo suas emoções para o córtex pré-frontal e permitindo que você gerencie a si mesmo. Ao fazer isso, você aumenta muito a chance de tomar decisões que levam à felicidade e ao sucesso. Você tem um site ou rede social para onde gostaria de direcionar as pessoas antes de eu fazer mais algumas perguntas? Sim, arthurbrooks.com é onde eu tenho todas as minhas colunas. Você pode me seguir nas redes sociais, no Instagram é Arthur Brooks. Tem que colocar o inicial do meio, porque provavelmente tem algum Arthur Brooks ainda mais famoso que pegou o nome antes, mas lá você pode ver muita coisa em que estou trabalhando, tem muitos vídeos curtos lá e dá para ter uma ideia do que está passando pela minha cabeça. Hoje em dia, se as pessoas fossem pegar esse livro, nós falamos sobre muitas coisas diferentes relacionadas à felicidade. Se as pessoas pegassem esse livro e você quisesse que elas saíssem com uma ideia que mudaria radicalmente a vida delas, a coisa mais importante, qual seria essa coisa? Este livro tem 33 capítulos curtos em formato de ensaios. Foi feito para ser lido em um mês, com um capítulo por dia, permitindo reflexão. Cada capítulo traz orientações práticas. Faça isso, lembre-se daquilo, é bem prático. Tudo é baseado em ciência. O livro mostra como neurociência e ciências sociais ajudam nisso. Mas aqui está a grande ideia sobre percepções de trabalho e vida. Sua vida e todo mundo que está assistindo aqui este programa vai entender isso. É por isso que assistem ao programa. Sua vida é uma startup. Esse é o ponto principal do livro, não é, quero dizer, certo? Eu não sei o que você está fazendo, quer dizer, você está tocando algum negócio, certo? E isso é ótimo. Talvez você esteja instalando máquinas de venda, abrindo lavanderias, lava rápido ou começando a programar. Ótimo, mas isso não é a startup. A verdadeira startup é você incorporado. Como empresa empreendedora, sendo o fundador, deve tratá-la assim. Isso significa estar disposto e apto a correr riscos certos por recompensas incomuns e entender a natureza delas. Nesta conversa, falamos que não são dinheiro, poder, bem-estar, elogios online ou aplausos. Não, é amor e alegria. Você está criando uma vida como uma empresa duradoura, onde o amor e a felicidade que busca se tornam mais abundantes para você? E se a resposta for que não, você está na profissão errada no negócio da sua vida. O objetivo principal deste livro, que vai permear progressivamente a sua consciência à medida que você lê essas coisas capítulo por capítulo por capítulo, é: eu sou o fundador e empreendedor da startup. Este sou eu incorporado. O que ser um bilionário de felicidade e amor representa para mim? Espero que até o final do livro, e tenho confiança nisso, as pessoas saberão. Eu adoro isso. A última coisa que gosto de perguntar, e sabe de uma coisa? Vou adaptar essa pergunta apenas para a felicidade, porque na próxima conversa será outro assunto. De tudo o que você já aprendeu sobre felicidade, se você só pudesse passar uma ideia ou uma lição para seus filhos, porque é a ideia principal, qual seria essa lição e por quê? Felicidade é amor. Quando estiver em dúvida, escolha amar. O amor, assim como a felicidade, não é um sentimento, mas sim compromisso, ação e decisão positiva. Se você não souber o que fazer, vá amar. Ame alguém, um estranho, um amigo, sua família. Ame a todos pelo seu trabalho. Ame a Deus. Mas quando você ama, você mudou a sua felicidade. É a única coisa que você precisa saber e a única coisa na vida que realmente importa.